Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube o Jornal Outro Nível desta quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Hoje vamos acompanhar uma entrevista exclusiva com o cirurgião dentista Dr. Henrique Reis, que irá falar sobre ISTs e saúde bucal. Tudo isso você passa a acompanhar agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. O uso do preservativo é a primeira regra quando o assunto é prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Quando se opta por não usar, a chance de contrair uma doença é muito maior, inclusive na boca, por meio do sexo oral. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial com o cirurgião dentista Dr. Henrique Reis. Veja. Mais uma vez, nos encontramos aqui no consultório do Dr. Henrique Reis, agora cidadão bando-santense, ele que é cirurgião dentista. E nessa entrevista nós vamos falar especificamente sobre as ISTs, que era conhecido antigamente pela nomenclatura de TSTs. É isso mesmo, né, Dr. Henrique? Isso mesmo, Alex. As doenças sexualmente transmissíveis hoje são chamadas de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, porque nem sempre essas doenças elas estão clinicamente ativas, né? Então, às vezes o paciente não está doente, ele apenas está infectado. Então, foi mudada a nomenclatura desde 2001 para infecções sexualmente transmissíveis. Doutor, essas infecções sexualmente transmissíveis que o senhor mencionou, geralmente elas são causadas por vírus, por bactérias? Exatamente. Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. As ISTs, na maioria das vezes, são causadas por bactérias e vírus, e algumas vezes fungos também podem causar infecções sexualmente transmissíveis. Agora, o que esses vírus, bactérias e fungos podem apresentar como consequência ou sequelas na região bucal da pessoa que está acometida? Então, existem vários tipos de ISTs. E essas ISTs, elas podem também se manifestar na cavidade oral. Existe, por exemplo, a sífilis, existe a gonorreia, que são infecções sexualmente transmissíveis bastante comuns na população, principalmente a sífilis. Existe a clamídia, existe o herpes, que é também uma IST bastante comum na população. E todas elas podem se manifestar de várias maneiras na cavidade bucal. E o cirurgião dentista está apto a diagnosticar essas lesões e às vezes tratá-las ou encaminhar para o médico que pode orientar em relação ao tratamento. Doutor, como que essas doenças elas se manifestam? Quais são os sinais? As pessoas podem só olhar visualmente para a região bucal da pessoa, para os lábios, e de cara já saber que a pessoa está infectada com determinada patologia ou não? Então, cada uma dessas ISTs tem suas manifestações peculiares na cavidade bucal. Por exemplo, a sífilis, que pode ser transmitida também durante o sexo oral, ela vai se manifestar como lesão primária, né, que é a primeira fase da sífilis, como um cancro duro, né, uma feridinha com bordas endurecidas que podem aparecer em várias regiões da cavidade bucal. Pode aparecer no lábio, pode aparecer na língua, pode aparecer no palato, pode aparecer na faringe. Tá? Então, o dentista, naquele momento, ele pode identificar e orientar o paciente a procurar tratamento, porque geralmente essas lesões, quando são manifestadas na cavidade bucal, o paciente às vezes não percebe. E durante uma visita ao dentista, o dentista pode diagnosticar a sífilis logo nos estágios iniciais, onde o tratamento é muito mais facilmente feito, né? Agora, essas doenças, a pessoa acaba contraindo ou se infectando somente através do sexo oral ou não? Essas ISTs, elas geralmente são transmitidas através do sexo oral, mas elas podem ser adquiridas também através de o uso
compartilhado de seringas por pessoas que usam substâncias injetáveis, como algumas drogas. Elas podem ser transmitidas algumas vezes através de transfusões sanguíneas, quando não se conhece o diagnóstico. Mas na maioria das vezes sim, elas são transmitidas através do sexo oral, desprotegido, né? Então existe a necessidade de, até no sexo oral, usar-se um preservativo para evitar essas infecções. E é importante também que a cavidade oral esteja saudável. Às vezes essas infecções, elas são transmitidas através de pequenas lesões que existem na boca, uma gengiva inflamada, uma gengivite, uma pequena lesão, uma microlesão que às vezes a gente nem percebe que tem. Por isso, às vezes, a gente não indica o uso de fio dental e o uso de escovação antes do sexo, por exemplo, né? Porque pode causar lesões que vão ser portas de entrada para essas infecções. Mas não pode usar antes o fio dental e exatamente. Fazer a escovação também antes do ato sexual, exatamente. Mas pode fazer depois. Pode fazer depois, né? O ideal é que exista uma boa higienização após o sexo oral, né? Mas o ideal mesmo é não fazer o sexo oral sem preservativo. Mesmo no sexo oral, usar preservativo para se proteger dessas lesões, porque as pessoas confiam muito que essas lesões serão transmitidas somente através do sexo anal, do sexo vaginal, e esquecem o sexo oral e fazem o sexo oral desprotegido. E o sexo oral também é porta de entrada para infecções sexualmente transmissíveis. A seguir, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com o renomado cirurgião dentista, Dr. Henrique Reis. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista com o cirurgião dentista Dr. Henrique Reis, que está falando sobre as temidas ISTs e saúde bucal. Vendo aqui, acerca aqui do estudo que foi realizado pela Prosex, que é um programa de estudos em sexualidade da USP. O Brasil está acima da média mundial quando o assunto é sexo oral, apresentando cerca de 50% de adeptos praticantes contra 33% no resultado global. O grande problema é que cerca de menos de 10% desse grupo afirma fazer uso de preservativos durante o momento do sexo oral. Aí está o problema. A gente até conversou agora há pouco, Exatamente. Antes de começar a gravar. Exatamente. O sexo oral, ele precisa ser protegido, né? O brasileiro é campeão do sexo oral, né? Justamente porque acha-se que o sexo oral é uma forma de prevenir gestações, né? Então, às vezes, as pessoas optam pelo sexo oral desprotegido, e o sexo oral é um risco de contaminação de ISTs. Agora, em relação a essas patologias que o senhor mencionou, elas têm tratamento, algumas têm curas e outras não. Qual o alerta que o senhor faz, ou a orientação, a sugestão? Bem, o ideal, né, como a gente acabou de falar, é que façam sempre o sexo oral protegido, e quando perceber alguma lesão na boca, procurar o dentista, procurar o médico para um tratamento precoce. Algumas doenças, como o HIV, por exemplo, ele
é pouco transmissível. A literatura nem relata caso de transmissão através de sexo oral, mas é necessário que se faça um sexo oral protegido. O HIV não tem uma cura, ele tem um tratamento, ele fica estabilizado, o portador do HIV não desenvolve a doença tomando suas medicações, mas é necessário e muito melhor que se evite ter, porque ainda existe muito o preconceito em relação ao portador do HIV, né? Em relação à sífilis, o tratamento precoce também é muito importante. A sífilis é uma doença prevalente, principalmente entre os jovens hoje em dia, porque não fazem sexo protegido. Existe a clamídia também, a gonorreia, que pode ser transmitida também através de sexo oral. Existe o herpes, que não tem cura, né? O herpes é uma manifestação na maioria da população, mais de 90% da população mundial apresenta o vírus do herpes latente no organismo, mas que só se manifesta em alguma queda de imunidade. São aquelas vesículas bolhosas que aparecem no lábio das pessoas em determinados períodos, quando existe uma queda de imunidade, quando tem problemas emocionais. O herpes aparece clinicamente, mas é uma infecção, na verdade, que está presente na maioria da população. Então, o importante é se prevenir e, se aparecer alguma dessas infecções no organismo, procurar um atendimento ou médico ou odontológico. Doutor, nós sabemos do seu profissionalismo, do seu lado ético, que o senhor leva muito a sério e respeita sempre o seu paciente quando vem aqui no seu consultório. Dito isto, eu lhe pergunto, em algum momento o senhor conseguiu diagnosticar algum paciente com alguma IST? Sim, a gente já conseguiu, não em visita para o diagnóstico da doença, mas durante uma visita de rotina para atendimento odontológico mesmo, a gente percebe algumas lesões e aí a gente orienta o paciente. Uma das mais comuns, como a gente acabou de falar, é o herpes, né, que para a maioria das pessoas não é uma doença sexualmente transmissível. Nem todas as infecções sexualmente transmissíveis são somente transmitidas através do ato sexual, mas às vezes no compartilhamento de um copo, de um talher, né? Então, a gente às vezes no consultório a gente percebe, a gente orienta o paciente em relação ao tratamento. Uma outra lesão muito comum também é o papiloma vírus humano, que ele vai causar algumas lesões verrugosas na boca e o paciente acha que aquilo ali é alguma coisa normal, né? E a gente então orienta ele em relação ao tratamento, né? Doutor, uma coisa que é muito comum, né? Que as pessoas até brincam, né? Tá sentado no lugar, no banco da praça, aí ela levanta e senta no mesmo momento, né? Mas tá quente, o que tá acontecendo? Tá doente? Tá com esquentamento. Tá com esquentamento. A pessoa corre o risco também de contrair algum tipo de infecção. A gente está brincando em relação a esse questionamento que eu acabei de fazer aqui, né? Saiu do lugar, sentou, tá aqui, tá com esquentamento. Não, essas lesões geralmente elas não são transmissíveis assim através do contato físico, se a pele estiver íntegra. Essas infecções, bactérias, vírus, fungos, precisam de uma porta de entrada, uma lesão, alguma feridinha na boca, para poder entrar no organismo e fazer uma nova contaminação, né? Geralmente elas não são transmissíveis. Sentar no local de alguém que acabou de se levantar, né? Não, isso não acontece geralmente. Pode continuar brincando e zoando o amigo, né? E compartilhamento da escova dental, é um risco também? Geralmente, esses vírus, essas bactérias, elas têm um tempo muito curto de vida fora do organismo hospedeiro. E geralmente elas não são transmitidas através do uso compartilhado de escova, mas é lógico, a gente não deve compartilhar a escova. A escova é algo muito pessoal, né? E escovas são coisas tão baratinhas, né, que não precisa estar sendo compartilhado. O importante é que cada um tenha a sua escova e que a escova seja muito bem higienizada. É lógico que a gente nunca pode garantir 100% que não vai haver uma transmissão. O ideal é que nunca compartilhe a escova dental. Doutor,
Ejaculação na boca, então nem pensar, de forma alguma. Como é uma forma de transmitir a infecção, a gente sabe que, por exemplo, o HIV, ele está no esperma, né? Ele está nas secreções vaginais. Então, o ideal é que não se permita a ejaculação na boca, e muito menos se tiver uma ferida, alguma lesão na boca. Isso não deve acontecer. Como a gente acabou de falar, o sexo oral também tem que ser protegido através de preservativo. Essas infecções, elas são transmitidas através de secreções, tá? Então, se você tiver contato com essa secreção e você tiver uma lesão ou na gengiva, ou porque você acabou de traumatizar com o fio dental, porque você acabou de traumatizar com a escova, o ideal é que você não faça sexo oral. E se fizer, fazer protegido com o uso de preservativo. Ainda nessa linha, nesse pensamento aí de raciocínio, muitas pessoas, ou as maiorias delas, principalmente o homem, alega que fazer o sexo oral usando preservativo é como se a pessoa fosse chupar uma balinha sem tirar a embalagem. Mas é melhor prevenir do que remediar. É verdade. Não é isso? É verdade. Gente, apesar do sexo ser muito prazeroso, o sexo oral ser muito prazeroso, o ideal é você usar o preservativo. O ideal é você ter parceiros fixos. Ter um parceiro fixo em que você possa confiar. E aí você pode então ter todas as formas de prazer. Porque às vezes o prazer é bom, mas pode trazer sérias consequências. Existem doenças, existem infecções sexualmente transmissíveis que não têm cura. O HIV, você pode passar o resto da sua vida tomando medicação e ter uma vida normal, perfeita. Mas a sífilis, por exemplo, quando ela não é diagnosticada no início, quando ela não é tratada, ela pode levar a pessoa à morte. As fases da sífilis, cada uma, da mais simples, que é a primária, até a terciária, vão se agravando. Os riscos de sífilis é muito grande. A pessoa pode morrer por causa da sífilis. Então, às vezes, você evitar esses tipos de problemas para você é muito melhor. Então, procure um parceiro fixo, faça sexo com preservativo. Existe preservativo para a língua, para fazer sexo oral vaginal. Existe preservativo para colocar no pênis, que vai proteger do sexo oral. Essa história de fazer sexo com preservativo e achar que é como chupar uma balinha com a embalagem, com o bombom, na verdade isso não acontece, isso não é real. O sexo pode ser tão prazeroso com preservativo quanto sem preservativo, porque o sexo está na mente, não está no órgão genital. É importante você estar com alguém que você se sinta bem, se sinta à vontade, um parceiro fixo. Isso sim vai garantir saúde. E sexo tem que ter saúde, para que você possa não se preocupar depois do ato sexual, né? Porque às vezes é chato você sair do ambiente onde você está, do ambiente sexual, cheio de grilos, cheio de problemas, cheio de culpa, cheio de preocupações em relação a se você pegou ou não alguma doença, né? É porque essas ISTs, elas não têm cara. Ou seja, eu olho para uma pessoa, ela pode estar muito bem vestida, cabelinho lá todo bem penteado, pode ser da alta sociedade, mas ninguém sabe a vida pregressa dela, principalmente a vida sexual. Exatamente. E aí pode ser um grande perigo, né? Um grande perigo, você conhecer alguém e já sair para fazer sexo de qualquer maneira, né, sem conhecer, e muito menos nessas situações fazer um sexo desprotegido, né? É inadmissível você acabar de conhecer alguém que você nunca viu numa festa e fazer sexo desprotegido. Às vezes um sexo oral que você acha que é inocente, mas você pode levar para casa sérios problemas. No próximo bloco você vai acompanhar a última parte da entrevista com o renomado cirurgião dentista Dr. Henrique Reis.
Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Vamos acompanhar agora a última parte da entrevista com o renomado cirurgião dentista Dr. Henrique Reis, que está falando sobre as temidas ISTs e saúde bucal. E hoje em dia a juventude ela está muito mais afoita, né? A sensação que o jovem tem é que ele é praticamente um imortal, pode fazer o que quiser, que nada vai afetá-lo, que nada vai atingi-lo. Sim, é incrível que aumentou o nível de informação, o acesso à informação, mas os jovens hoje em dia, eles acham que porque tem tratamento, porque eles acabaram de conhecer alguém que é bonito, que tem uma aparência saudável, não vai acontecer nada, né? Não vai ser acometido por uma infecção. Mas isso acontece, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado sempre. Então é preservativo, é conhecer a pessoa, não sair fazendo sexo com qualquer pessoa, porque é muito arriscado realmente. Doutor, mais uma vez agradecendo a sua atenção, o carinho que o senhor recebe a equipe aqui da TV Outro Nível, para passar sempre informações pertinentes. Tenho certeza que você já notou o conhecimento vasto aqui do cirurgião dentista Dr. Henrique Reis, que sempre dá explanações muito pertinentes e de forma bem didática acerca dos cuidados que você tem que ter com a sua região bucal. O assunto, ou os assuntos são vastos, e para isso você tem que vir até um médico, um dentista de sua confiança. E é isso aí, doutor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a equipe, a nossa cinegrafista aqui, tá? Que estão sempre aqui dispostos a procurar a gente num horário super tarde, né? Mas estamos sempre aqui juntos para informar a população sobre todos os assuntos relacionados à odontologia. Muito obrigado. E quando ele fala que é tarde, consegue filmar aí? Deixa eu colocar aqui. Ó, 22 horas. Tudo por vocês. O consultório do Dr. Henrique Reis, cirurgião dentista, agora Urbano Santense, viu? Certificado e tudo mais, titulado. Fica Muito localizado aqui na Rua Moacir Gentil, no centro de Urbano Santos. Grande abraço e até o próximo encontro. Obrigado, boa noite. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite, abençoada por Deus, e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Grande abraço.